Orando com os salmos. Os salmos são orações. E hoje nós chegamos no Salmo 18, e o nosso desafio é orarmos com Davi o Salmo 18. Para isso, é importante você ter a sua Bíblia em mãos e nos acompanhar nessa breve reflexão que fazemos nesse salmo. E a mensagem fundamental do Salmo 18 é que o Senhor sempre recompensa os seus, mas ele tem critérios para isso e a gente deve observá-los. Não importa o que façamos ou deixemos de fazer nessa vida, cada dia vivido é um dia mais perto da eternidade, com ou sem Jesus. E dia após dia, ele vai nos recompensando até o dia final, e por isso nós devemos fazer como Davi, elevar uma verdadeira ação de graças a Deus. E se nós temos oportunidade, por exemplo, de celebrarmos festas ou de comemorarmos aniversários em nossa vida, é porque Deus nos recompensou. Queridos, a vida é uma recompensa, a maior recompensa dada por Deus, e por isso devemos nos alegrar. Datas especiais, como aniversários, por exemplo, são provas de que Deus tem nos recompensado, e é o motivo de nos sentirmos felizes por isso, porque vale a pena servir a Jesus. Ele sempre, sempre recompensa os seus. O rei Davi, autor desse salmo, estava feliz demais quando compôs essa oração. É como se ele estivesse numa festa de aniversário. Ele parou, olhou para trás e reconheceu quantas e quantas vezes Deus o livrou de perigos, de inimigos e de tantos sofrimentos. Ele não viu outra alternativa que não fosse agradecer a Deus, reconhecendo a sua bondade. O meu e o seu desafio nesse salmo é fazer a mesma coisa. Porque, queridos, como faz falta não olhar para trás e agradecer. Então, Davi declarou já no versículo 1: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Esse eu te amo, esse amor que ele está citando aqui, ele escolheu essa palavra a dedo, pois a palavra amor que ele cita, ela expressa uma doce intimidade com quem se ama. Davi, ele vem para Deus e diz: Deus, eu te amo na maior intimidade do meu coração. E porque eu te amo, versículo 2, porque o Senhor é a minha rocha. Olha quantas comparações ele faz, quantas metáforas ele usa. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Nada é por mim, tudo é pelo Senhor. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Não sei se você percebe, mas Davi, ele usa metáforas militares para comparar Deus a um guerreiro que ataca e que defende. O que ele quer dizer com isso? Que Deus é tudo do que ele precisa para os combates que a vida lhe apresentava. E por isso ele agradece. Versículo 3: Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. O Salmo 18 é um salmo de Davi cantado, orado, em ocasiões especiais, quando ele olhava para trás e via a sua história extraordinária e a mão graciosa de Deus por detrás de tudo isso. Não é à toa que Spurgeon chamou esse salmo de o retrospecto agradecido, ou um coração, a canção de um coração grato e impressionado com o tanto de misericórdia e bênção que Deus derramou sobre a vida dele. É lindo isso. Porém, é importante que você se lembre que Deus exige dos seus filhos postura para nos retribuir. Bonhoeffer, o grande Marte, já disse isso. A graça de Deus
é de graça, mas ela não é barata. A cada ação nossa corresponde a uma reação divina. De forma ou de outra, Deus nos retribui. E Davi orou assim, olha o versículo 25 em diante. Para com o benigno, te mostras benigno, e para com o homem perfeito, te mostras perfeito. Para com o puro, te mostras puro, e para com o perverso, te mostras contrário. Deus é justo. Versículo 27. Porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos tu os abates. Sim, tu acendes a minha candeia, o Senhor meu Deus alumia as minhas trevas, e com o teu auxílio eu dou numa tropa, com o meu Deus eu salto uma muralha. Davi estava confiante no Deus que o retribuía de acordo com a vida que ele levava. Mas chegamos na questão fundamental. Deus sempre recompensa os seus, mas com critério. E que critério é esse? Como que a graça de Deus nos retribui? Essa é a pergunta que o Salmo pretende responder. E ele retribui de três maneiras, ou conforme três maneiras. A primeira, você quer ser recompensado por Deus? Deus te recompensa, conforme a sua pureza. Versículo 20 e o versículo 24. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. E no versículo 24 ele explica melhor. Pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça para com os outros, como que eu trato os outros. E me abençoou, recompensou, conforme a pureza das minhas mãos, não de acordo com o que os outros veem ou pensam, mas perante os seus olhos. Deus é santo e ele não exige nada menos do que santidade de cada ser humano que se habilite a ser seu discípulo. Santo é ser separado por Deus, mas para ser útil às pessoas. Nós só podemos ser úteis e, portanto, abençoados por Deus se nós formos puros. Pureza tem relação com atitude, sim, mas acima de tudo, com pensamentos e intenções voltadas para as outras pessoas. Deus, ele vê e ele sonda os nossos corações. Ele sabe se estamos sendo justos e se estamos sendo puros naquilo que fazemos. Pense um pouco no seu coração. Suas atitudes têm sido puras? Tudo que você pensa e faz é regado com altruísmo? Você pensa só naquilo que é bem dos outros, sem qualquer interesse pessoal ou desejo de obter alguma vantagem? Se a sua resposta for sim, suas ações são justas e são puras. E Deus retribui a cada um conforme a pureza de suas ações. Primeiro na mente, depois nas atitudes. Davi estava feliz. Apesar de tudo que ele havia passado recentemente, da perseguição, das ameaças e da pressão, ele estava feliz, mas quando ele olha para trás e lembra de tudo que ele passou, o que ele fez? Ele praguejou, reclamou, amaldiçoou, resmungou? De jeito nenhum. Sabe o que Davi entendia? Que todas as suas ações deviam ser justas e puras, e ele sabia que Deus é quem o protegia, é quem cuidava dele em todas as suas ações. Davi poderia se vingar, ele era o rei, ele tinha todo o poder para isso. E convenhamos que às vezes em nosso coração bate esse desejo de vingança, mas Davi não fez, como nós também não podemos fazer. Davi foi justo. Ele sabia que a vingança pertence unicamente a Deus e ninguém na face da terra tem o direito de executá-la no lugar de Deus. Sequer temos o direito de desejá-la. Por isso, Davi disse no verso 47: Esse é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu olho para trás e venho aqui para agradecer tudo que ele fez. E eu e você,
Temos que ter cuidado com que tipo de música nós ouvimos, que tipo de adesivo colamos em nosso carro, que tipo de comentários nós fazemos, se eles têm teor vingativo. O Filho de Deus não se vinga, o Filho de Deus não deseja vingança, o Filho de Deus não promove vingança. Não podemos nos vingar, não podemos desejar o mal. Deus manda que acumulemos brasa viva na cabeça dos nossos inimigos. E a razão é muito simples. É porque eu e você merecemos o mesmo fim deles, porque a natureza pecaminosa também é nossa, mas Deus, mesmo sem nós merecermos, Ele deseja e escolhe nos retribuir com amor e com graça. Assim foi com Davi, assim será com você. Assim é conosco, porque Deus sempre recompensa os seus. Além da pureza, sabe como que Deus nos retribui? Ele retribui conforme a nossa obediência. Versículo 21 e o 22. Pois eu tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todas as suas ordenanças estão diante de mim e nunca me afastei ou nunca afastei de mim os seus estatutos. Desobediência sempre será o pior pecado, ou a mãe e o pai de todos os pecados. Foi o primeiro pecado cometido no céu, como Isaías 14 parece sugerir. Foi o pecado primeiro cometido na terra, como Gênesis 3 nos mostra muito claro. O pecado não é matar, roubar, mentir, trair, o pecado é desobedecer a Deus, porque pela desobediência todos os outros vêm. E desobediência é querer ser igual a Deus, querer ser maior do que Deus, ou querer viver uma vida como se Deus não existisse, numa completa ingratidão. Quando desobedecemos a Deus, é como se disséssemos para Ele: eu não preciso de ti, eu me basto. Davi não comete esse erro. Ele agradece a Deus. Ele sabe que Deus o retribui porque ele é obediente. E eu te pergunto, você tem obedecido a Deus em tudo que a palavra de Deus manda na sua vida? Ou, quando Deus sonda o seu coração, ele vê que falta alguma coisa? Como faltava aquele jovem rico da história da conversa dele com Jesus? Lá em Marcos capítulo 10, versículo 21, mostra essa história. Jesus olhou para o rapaz e o amou e disse: falta-te uma coisa. E disse a ele o que faltava: vá, vende tudo o que possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. E o rapaz foi embora triste. Por exemplo, se nós dissermos para todo mundo que nós somos honestos, nós não podemos mentir em coisas básicas como imposto de renda, ou como lista de presença na faculdade, ou como cola numa prova da escola. Se dissermos para todo mundo que eu cumpro a Bíblia, se todo mundo olha para mim e vê que eu faço ofertas, que eu faço caridade, que eu faço orações em casa, leio a Bíblia de vez em quando, que eu sou uma pessoa boa, será que não me falta alguma coisa? E devemos pensar: você tem ido à igreja? Não digo no culto de ceia, porque nesse eu sei que as pessoas vão, mas nos demais, nas escolas dominicais, nas atividades da sua igreja, você tem demonstrado fidelidade? O autor aos Hebreus disse lá no capítulo 10: não deixe de se congregar como igreja, como é costume de alguns. A palavra de Deus, e Deus nos recompensa com a igreja, a palavra nos ordena a parar de arrumar desculpa e ir. Em igreja, a gente se magoa com pessoas, mas também a gente cura pessoas com a nossa amizade. Nós estamos cada dia mais perto da eternidade e Deus te recompensa, te dando uma igreja para você ir junto adorá-lo como nos recompensa. E por fim, sabe como que Deus nos retribui? De acordo com a pureza, de acordo com a justiça, de acordo com a bondade. Versículo 23. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da iniquidade. Ser irrepreensível
É o mesmo que Deus olhar do céu para mim e para você e não encontrar erros em determinada área da nossa vida. É claro que todos pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus, é claro, mas Deus, quando olha para a nossa vida, irrepreensível é não encontrar erros, falhas numa área específica. Davi olhou para trás e fez uma retrospectiva. E olha o que Davi falou: eu me guardei da maldade. Ele não quer dizer que não tentou fazer maldade. Pode até ter tentado, pode até ter querido fazer maldade, mas o que ele disse é: eu me guardei da maldade. Só existe um jeito de se guardar da maldade: é praticando bondade. Sabe o que é praticar bondade? É não xingar no trânsito quando algo dá errado, é agradecer por tudo que fizerem por nós, é não ser um resmungão, um reclamão e cumprimentar as pessoas com sinceridade. Praticar ato de bondade é o que Deus exige de todos os seus filhos: acenar mais, olhar mais, sorrir mais, cumprimentar mais, chamar mais pelo nome, convidar mais para a igreja e para as atividades, dar mais atenção. Deus nos retribui conforme a maldade que praticamos. E maldade é justamente deixar de fazer bondade, deixar de praticar bondade. A palavra de Deus em Tiago 4 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E todos nós sabemos fazer o bem, precisamos fazê-lo. Antes de pensar que nós temos motivos de sobra para fazer maldade, Davi também tinha. E tinha muitos, mas ele escolheu o bem. E justamente por isso Deus o recompensou. Que você faça o mesmo. O Senhor sempre recompensa os seus. E assim terminamos esse salmo. Davi o encerrou, exaltando ao Deus que o recompensa. A partir do versículo 46, ele vai exaltar a Deus, dizendo: vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que me dá vingança e sujeita os povos debaixo de mim, que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, para com Davi e sua posteridade para sempre. Se você for puro em suas ações, justo para com as pessoas e obediente integralmente a Deus, praticando bondade aos que estão em sua volta, Deus, ele vai te recompensar. Ou melhor, ele já te recompensou. O simples fato de estarmos aqui, em torno da palavra de Deus, é exercer um privilégio, é sermos recompensados por Deus. Desfrute dessa verdade, não só em dias festivos, mas desfrute todos os dias na sua vida. Eleve a Deus uma sincera oração de ação de graça por tudo que ele tem feito. E diga do fundo do seu coração: Deus sempre me recompensa, porque Deus sempre recompensa os seus. Creia nisso, desfrute disso e seja grandemente abençoado por Deus. Te convido a orar, agradecendo a Deus por isso. Feche teus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar. Obrigado, Deus, por sempre nos retribuir e nos recompensar. E como é bom ter essa certeza de que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser filho de um Pai tão amoroso como o Senhor é em nossa vida. Ajuda-nos a viver assim todos os dias, com pureza de atitude. Ajuda-nos, ó Deus, a termos justiça, sermos justos para com os outros e a sempre praticarmos atos de bondade, imitando Jesus na sua forma de agir. Te louvamos por isso e ao Senhor exaltamos, elevando uma ação de graça e dizendo: obrigado, Senhor,
Em nome de Jesus. Amém.